tripulantes estão fazendo um abaixo-assinado para a retomada da temporada de cruzeiros no Brasil, que foi suspensa por causa do alto número de casos de Covid. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o ministro do Turismo, Gilson Machado, que cumpre isolamento após ter testado positivo para a Covid-19. Ministro, seja muito bem-vindo. Eu já emendo a primeira pergunta. O senhor, então, testou positivo para a doença, está em isolamento. Como o senhor se sente? Está sendo medicado? Teve sintomas? Por gentileza. Na realidade, Daniel, eu fiz o teste ontem, por precaução, que iria hoje para Madrid. Apesar de Madrid não exigir mais o teste de PCR, a Espanha não exigir mais o teste de PCR, apenas o certificado digital que a Espanha hoje exige para a entrada, mas o Brasil exige na volta. Então, se eu testasse positivo estando lá na Espanha, eu teria um grande transtorno, que teria que passar pelo menos mais 15 dias lá, praticamente isolado, gastando dinheiro, apesar de estar assintomático, como é o meu caso. Eu estou aqui totalmente assintomático, né? Acabei de sair de uma gripe, todo mundo sabe, eu peguei a Grateza-N2 e fui para um evento no Rio de Janeiro na quinta-feira. E no sábado, ontem, eu fiz o teste e positivou. Mas eu estou aqui me sentindo bem, normal, sem nenhuma alteração considerável, e vida que segue. Vamos esperar agora passar o tempo regulamentar para que a gente consiga finalmente se ver livre dessa doença. Com certeza, tudo que bom. indica, Que bom, tudo melhor indica assim, que essa ministro. variante nova, a Ômicron, não é? Que o mundo todo já está vendo ela de outra forma. Estive agora há 3 meses atrás, na Organização Mundial do Turismo, lá na Espanha, e também na Assembleia Geral, e um dos temas foi justamente como o turismo vai conviver com essa nova variante. Alguns países já decidiram viver a vida normal, como a Espanha, por exemplo, que é um país que vive do turismo. Ela não está mais nem exigindo o exame de PCR para entrar no país. Já praticamente liberou tudo. Porque a gente está vendo que essa variante, apesar dela ser mais transmissível, ela é bem menos letal. Os Estados Unidos também liberou os cruzeiros agora, 100% de ocupação. Está tudo liberado lá. Então, a gente vê, sim, com preocupação com a saúde, que a gente tem que observar, cada país se comporta de uma maneira diferente, e vamos observar qual é a pressão hospitalar que está tendo. Ontem eu fui numa farmácia, a fila para fazer exame de Covid, como vocês falaram aí, era impressionante. Eu não sei se vai ter exame para todo mundo. Então, a gente tem que ver realmente o que é prioridade nesse momento, como a própria reportagem estava falando aí. A gente sabe que a atividade de cruzeiro no Brasil esse ano ia gerar em torno entre 25 a 35 mil empregos e ia gerar também em torno de 1,7 bilhão na economia. E a atividade de cruzeiros marítimos, ela deixa para cada 13 cruzeiristas em torno de 1 emprego. Então, a gente vê que o cruzeiro, sim, é uma das coisas que deve ser perene no Brasil, não apenas temporada. Porque nós não temos furacão, não temos maremoto, não temos terremoto. Nós temos condições de operar cruzeiros marítimos o ano todo no nosso país. Sem pudor nenhum. Nós temos o melhor país do mundo para turismo náutico. Certo. Nós temos águas quentes o ano todo, águas limpas, e não temos nenhum tipo de desastres naturais. E cidades maravilhosas, com uma cultura diferente em cada porto que o turista chega para conhecer. Mas, ministro, a Anvisa recomendou a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros. As empresas que administram os cruzeiros também suspenderam até fevereiro. Os tripulantes, como eu destaquei na abertura da entrevista, fizeram um abaixo-assinado para a retomada desses passeios, dessas atividades. Como o governo deve se colocar diante dessas posições tão antagônicas? Números. Nós vamos ver os números de internação por Covid, nós vamos ver a pressão hospitalar que isso está gerando e debater com a própria Anvisa, tudo capitaneado pelo nosso ministro Marcelo Queiroga. O presidente Bolsonaro sempre determinou que a prioridade no nosso país é a geração de emprego e desenvolvimento, é o pai de família ter o seu emprego, sua dignidade no seu lar. Então, isso nós vamos seguir à risca. Tanto a nossa Casa Civil, como o nosso Ministério da Saúde, que está envolvido diretamente nisso, como o Ministério do Turismo, vamos lutar pelos empregos. Nunca deixamos os empregos de lado e o trabalhador do lado. E outra coisa que eu queria deixar uma pergunta. Hoje, vamos chegar num aeroporto, vamos dizer, aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Passa a chave no aeroporto. Vamos fazer teste de Covid aqui em todo mundo agora. Tu acha que vai dar mais de 1% ou menos de 1%? Porque os cruzeiros deram menos de 1% de positivo no total.
E desses daí, mais de 90%, quando no meu caso, totalmente assintomáticos, sem gerar pressão hospitalar nenhuma. Por isso que os Estados Unidos liberou, por isso que a Espanha já desistiu de lutar contra essa pandemia, né? Então a gente vê que a gente tem que voltar a viver a vida normal. Porque senão daqui a 50 anos a gente vai estar na 78ª cepa do vírus e ninguém vai viver mais. Temos que aprender a conviver com ela. A ciência evolui, a ciência já tem novos tratamentos, já tem novas abordagens, entendeu? E juntamente com a vacina, eu espero que juntamente com a vacina isso convija com a Ômicron sendo bem menos letal e bem mais transmissível, convija para o final definitivo dessa doença, seja o canto do cisne dessa doença. Agora, você vê que a quantidade de infectados, ela é grande no mundo todo. No mundo todo... Pode prosseguir. Uma interferência agora no áudio. A gente ouve o senhor bem. Está ouvindo bem? No mundo todo, você vê que a quantidade de infectados aumentou no mundo todo, mas a quantidade de pressão hospitalar não aumentou, devido à Ômicron. Então, vamos esperar, vamos analisar. As próprias companhias suspendem. Mais uma interferência no áudio. Manda esse cara calar a boca aí. Está dando problema aqui. Ministro, entendeu? Qual é a situação do turismo no Brasil neste momento? Nosso país é convidativo para visitas neste momento, impõe restrições. E as chuvas agora do começo do ano, de qual maneira prejudicam o setor, especialmente em Minas Gerais e Bahia? Veja bem, o nosso país hoje ele é um país que ele é um dos melhores países do mundo para o turismo, que é o que o mundo vai querer no período pós-pandemia, que é turismo de natureza. Nada se compara ao nosso Brasil. Nada se compara aos 6 biomas que nós temos, aos nossos 8.500 quilômetros de costa, mais de 1.200 ilhas, mais de 37 mil quilômetros de capilaridade hídrica, sem nenhum desastre natural. E o Brasil tem outro detalhe, ele tem um turismo interno muito forte. Nós temos em torno de 100 milhões de viajantes que viajam dentro do Brasil e mais 11 milhões de brasileiros uma travadinha na transmissão. Que não viajavam no Brasil, diga-se de passagem, de altíssimo poder aquisitivo e que de novo o som interferindo no meu ouvido. Pode prosseguir, ministro. É só o pessoal não falar aí, que me ajuda muito. E perde o raciocínio. E 11 milhões de brasileiros de altíssimo poder aquisitivo que justamente agora estão conhecendo o Brasil e que deixavam 19 bilhões de dólares lá fora. Então, esse pessoal está conhecendo o Brasil de novo e sendo fidelizado pelo Brasil, que eles encontraram. Porque o Brasil, depois de 10 anos, evoluiu muito. No momento, nós estamos exigindo os protocolos para países como Estados Unidos e países da Europa, o protocolo de PCR e certificado digital de vacinação, o exame de PCR, mas a tendência ainda para 2022 é que o turismo interno seja a bola da vez. E a gente recebe apenas 6 milhões de turistas internacionais. Então, nós tínhamos um déficit na balança de torno de 5 milhões de turistas. E hoje, a gente finalmente está fazendo o turista brasileiro conhecer o Brasil e viajar. Tanto que você vê um engarrafamento, vamos dizer assim, de jatinhos em vários aeroportos, como de Maceió, como de Jericoacoara, como de Ilhéus, como de Porto Seguro. E apesar de que, respondendo às chuvas agora em Minas Gerais, no sul da Bahia, é claro que isso atrapalha durante o momento, mas não houve grande cancelamento de reservas. Entrei em contato com o pessoal do trade lá, de Porto Seguro, inclusive, e já está praticamente sendo normalizado toda a situação das reservas. Então é isso, o turismo está gerando emprego. Tivemos o 7º mês consecutivo de números positivos no turismo, de geração de emprego, de faturamento. E também eu quero dizer que dos 372 mil empregos de carteira assinada que foram gerados agora em novembro, mais de 175 mil foram do setor do turismo. E o turismo, entre novembro e o final de fevereiro, vai gerar no Brasil 500 mil novos empregos de carteira assinada. Porque pela primeira vez, um governo está vendo, o presidente Bolsonaro está vendo o turismo como um elemento fundamental na economia brasileira. E todo mundo sabe que nós temos a capacidade de ter o mesmo protagonismo que o agronegócio tem. Agora, ministro, muitos governadores decidiram cancelar as festas de carnaval, assim como prefeitos de importantes capitais do país. Certamente, esses cancelamentos irão impactar no turismo. Como a pasta está avaliando o avanço da Ômicron em todo o Brasil
E como vocês também enxergam essa possibilidade de prefeitos e governadores tomarem medidas restritivas nos próximos meses? Os efeitos da terceira onda já são sentidos no setor de turismo? Olha, nas reservas de hotéis ainda o impacto é muito tímido, mas nós vemos com preocupação se essa doença realmente for de se constatar o que a grande mídia está dizendo, né? Eu não acredito. Eu acredito em países que vivem essencialmente do turismo, como Espanha, que tomaram atitudes que tendem a voltar à vida normal, a países como os Estados Unidos, e apesar da grande onda, não está havendo restrições fundamentais lá. Agora, no tocante ao carnaval, eu acho que é lúcido você tomar certas medidas de contenção, até porque são aglomerações que todo mundo sabe, né? E é impossível no caso do carnaval, como estão exigindo teste para vários locais, você testar todo mundo no carnaval. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que avaliar a doença no primeiro momento, avaliar essa onda e evitar o máximo possível eventos que deem super aglomerações. Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos o Galo da Madrugada, que bota 2 milhões de pessoas na rua. Os blocos de rua, o Carnaval de Salvador. Eu sou músico, eu torço para que a vida volte ao normal, eu torço para que a gente tenha Carnaval, que a gente tenha São João. Perdão, o Carnaval, infelizmente, está muito em cima, e a Ômicron aí, com a HTN2 também, vai ser impossível. Mas eu torço para que a gente tenha o São João, eu torço para que a vida volte ao normal, e eu torço para que o mundo agora, em 2022, finalmente se veja livre dessa pandemia e ela se torne apenas uma endemia, como é o caso da gripe e da influenza. Torcemos, ministro. E quais os planos da pasta do Ministério do Turismo para essa próxima semana? As principais providências? O senhor continua trabalhando forma remota? Nós estamos juntos, nós estamos agora, eu ia hoje para a Fitur, a maior feira de turismo da Espanha. O Brasil está lá com um stand, da Embratur. Eu teria várias reuniões com os ministros do turismo da Europa, do mundo todo, que se congregam lá, e farei essas reuniões online, com o embaixador brasileiro também, o nosso Pompeu Matos, lá na Espanha, e teria um encontro com o rei da Espanha também. Enfim, eu não pude ir, vou ficar em casa e vou fazer tudo online. E no tocante ao Ministério do Turismo, é continuar o estímulo ao turismo interno, continuar a articulação para que o turismo, cada vez mais, junto com os operadores do trade, com as companhias aéreas, que a gente diminua o excesso de burocracia que sempre teve em torno do turismo, das empresas de turismo, que é para isso que esse governo trabalha, para desatrapalhar o empresário e para que o turismo se torne, finalmente, um motor de emprego e desenvolvimento no nosso país. Nós tivemos agora o problema de Capitólio, né? Eu quero ressaltar que nós, no mesmo dia, entramos em contato com o Almirante Garnier. Ele já tinha mandado, a Marinha já tinha mandado o pessoal socorrer na mesma hora, automaticamente lá, nessa tragédia de Capitólio. E nós temos outros locais também que têm o mesmo tipo de turismo. Por exemplo, os cânions do Rio Xingó, lá no São Francisco, compreende 4 estados, é um rio e 4 destinos, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Né? Então, eu entrei em contato também com o Almirante Petrocelli, que é o capitão dos portos lá de Alagoas, e no mesmo momento ele já deslocou-se para lá na terça-feira e fez um relatório que está tudo organizado lá, inclusive lá em Piranhas, em Alagoas, tem uma base avançada da Marinha e a cada 30 dias todas as embarcações são vistoriadas. E a gente vê que cada case tem uma diferença. Entrei em contato também com o CPRM, fizemos uma reunião com o Fornatur, com todos os secretários de turismo do Brasil, e colocamos o Ministério do Turismo à disposição, junto com o CPRM, que já tem 500 locais de prováveis riscos eológicos. Já informamos todos eles e os estados estão entrando em contato conosco para capilarizar lá na ponta, no município, a Defesa Civil Municipal e Estadual, a segurança dos operadores turísticos. Vale ressaltar que essa não é a primeira tragédia que acontece no Brasil. Em 1982 aconteceu uma grande tragédia ainda nas Sete Quedas, não sei se vocês se lembram, lá no Paraná, onde morreram 32 pessoas, quando uma ponte desabou. E também em 1999, 2 barcos de turistas lá em Foz do Iguaçu tiveram uma colisão e morreram 7 pessoas. Então, no ano passado, ano retrasado, tivemos um naufrágio em Maragogi, num barco de turistas também, morreram 2 pessoas. É sempre tomar cuidado, né? Ali foi um acidente totalmente inesperado, foi uma cena
dantesca, uma cena bíblica, né, que eu acho que não vai se repetir dentro dos próximos 100 anos. E outra coisa, a gente viu que o barco ele estava numa área realmente de risco, mas ninguém esperava que aquela pedra fosse cair naquele momento. Apesar de vários avisos, várias pessoas pediram para ele sair. Certo. Até de longe tem vários filmes dizendo isso aí, mostrando. Mas, infelizmente, a tragédia aconteceu. E, diferente de outros locais, como os cânions do Rio Xingó, tem várias coisas que são diferentes. Por exemplo, a pluviometria no sertão nordestino é totalmente diferente. E aquele acidente foi causado totalmente pela pluviometria, pelo excesso de chuva que percolou a rocha e o solo. Então certo. É isso, a gente fica triste, a gente realmente acompanha direto isso daí e colocamos todo o Ministério à disposição, todo o nosso governo federal à disposição. O CPRM já está cuidando, já fizemos 2 reuniões entre o CPRM e os estados e para identificação de áreas de possíveis riscos geológicos. Então, tudo que pode ser feito está sendo feito. Ministro, muito obrigado pela entrevista, bom final de semana ao senhor, boa recuperação e obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan News. Muito obrigado, grande abraço para vocês, parabéns pela audiência. Abraço, obrigada.